Beleza, então aqui começando o segundo vídeo de material para o meu Google Sala de Aula. Dessa vez eu vou estar explicando aquilo que eu não terminei no último vídeo, que eu acabei deixando por cima, que eu comecei a explicar, mas acabei saindo do assunto. E no final eu não sabia se eu tinha explicado ou não. Vou explicar sobre isso, que no caso seria essa propriedade dos pincéis, do lápis, das ferramentas em geral. E também vou estar falando principalmente das camadas e das pastas também. Então, para iniciar, vamos falar sobre isso aqui. Essa propriedade aqui é a dureza. Vocês lembram que eu tinha falado que a densidade define a dureza e tal? Mas isso aqui seria a densidade, como eu falei, seria no caso a opacidade. Então, se ela estiver baixa, ela vai ter uma transparência alta, a opacidade da imagem, né, vai ser alta, vai ser baixa no caso. Agora, no caso da dureza, no modo literal, seria o que? Por exemplo, deixa eu pintar aqui o fundo de uma cor mais escura, que fica mais fácil para ver. Beleza. Então, por exemplo, tenho esse pincel azul e digamos que ele está nessa primeira opção, que seria a hardness. Hardness edge, então seria tipo assim, a dureza das bordas, por exemplo. Digamos que aqui, tá vendo? Eu tô passando o brush e ele tá ficando bem, ele começa bem forte e vai de pouquinho em pouquinho, pouquinho nas bordas do pincel, ele vai se tornando suave, ele vai se suavizando, a opacidade dele vai diminuindo. Isso aqui é a suavização. Então, por exemplo, a dureza está baixa, porque no centro está forte, mas as bordas estão ficando bem fraquinho. Se eu usar aqui já, ó, deixa eu usar um vermelho, que eu acho que fica um pouco melhor para vocês enxergarem. O vermelho também está ficando mais fraco. Se eu usar essa segunda, já vai ser um pouco mais forte. Você pode ver que a opacidade vai diminuindo, vai aumentando no caso. Esse aqui já está bem mais firme. Esse aqui mais ainda. E esse aqui é o máximo de dureza que consegue chegar. Você pode ver que de cada um para cada um vai simplesmente ficando mais sólido a cor. Então aqui está bem clarinho, bem suave, e aqui já está bem bruto, bem firme. O traço está firme, tanto os pixels, se chegar perto, você pode ver que a variação de pixel variando a opacidade, se espalhando, é bem menor. Você está vendo que tem 2 linhas, 3 linhas. Enquanto aqui você consegue nem enxergar a diferença de linha direita, porque é tanta suavização que não é possível enxergar uma linha sólida como aquela ali. Então é para isso que serve essa camada de dureza das bordas. Esse coisa de normal aqui, eu acho que eu posso explicar em outro. Então, como eu ia falar, o principal desse vídeo aqui, no caso, seria as camadas. Aqui você pode ver que essa camada aqui está chamada de Layer 2. Deixa eu colocar de Layer mesmo. Layer seria camada em inglês. Então é basicamente a camada. Então para que serve a camada? A camada serve para ajudar na hora de fazer um desenho. Por exemplo, se eu quiser fazer um esboço. Vou fazer um esboço aqui. Vou colocar um pouco mais claro. Aqui. Nossa, muito claro. Então digamos que eu vou fazer um esboço. Essa aqui é a camada do fundo. É a camada que vai ficar o fundo para eu poder enxergar as coisas. Como eu tinha explicado no último vídeo, acabei não falando aqui de novo. Você pode ver que o fundo tem uma cor. O fundo tem uma cor. E se eu apagar, se eu usar borracha para apagar, vai ficar branco. É porque o fundo tem cor. Aqui tem uma tinta, que é a verde no caso, marrom, cinza. Então se eu apagar, ele está tirando a cor e o que está ficando por baixo é o fundo da tela. E o fundo da tela está em branco. Se você quiser mudar isso para você poder salvar em PNG, que é o fundo transparente, você vem em Canvas, Background, Transparente, Bright Checker. Agora você pode ver que fica cheio de quadradinho no fundo. Se está cheio de quadradinho no fundo é por causa que está transparente. Então, tipo, não importa se não tiver nada desenhado na tela e você salvar a imagem como PNG, ela vai sair literalmente transparente, sem nada. Agora, por exemplo, se eu fizer um círculo aqui no meio, mais forte, só para ficar mais visível. Quando você salvar essa imagem, ela vai ter esse espaço, exatamente esse espaço, porém a única coisa visível vai ser isso aqui. Esse fundo quadriculado é literalmente
significar que está transparente, que você pode fazer que a imagem está em PNG. Então, para que serve a camada? Como eu estava explicando. Agora que o fundo está em PNG fica melhor. Coloquei uma cor aqui, digamos que é só para eu poder enxergar, porque na hora que você vai desenhar, colorir no caso, é bom que você tenha uma camada fundo para você saber que você está pintando direito, porque quando está transparente, você pode acabar deixando algum espacinho minúsculo que pode acabar ferrando o seu desenho, porque a imagem está colorida e naquele espacinho está transparente. Então, por exemplo, as camadas, né? Aqui tem a camada base, que é para fazer o fundo da imagem quando está em PNG. Aí você vem nesse Create a New Normal Layers. A tradução literal seria criar uma nova camada normal. Você clica nela e você vê que surgiu mais uma layer, a Layer 3. Nessa layer, tudo que eu fizer nela não vai afetar a camada de baixo. Tanto que se eu apagar, ela não apaga de baixo, porque é uma camada em cima sobre a camada base, né? Deixa eu chamar aqui de base. E aqui de esboço. Então tudo que eu fizer aqui, como estão em camadas separadas, a camada inferior não vai ser afetada. Seria diferente, por exemplo, se eu fizer alguma coisa aqui, que é na camada base, e eu apagar, você vê que apaga o fundo junto. Isso pode acabar atrapalhando muito o desenho. Então na hora que você está fazendo o desenho utilizando de camadas, você tem que ficar muito esperto para você não fazer ir retocando alguma coisa. Você olha que está uma coisa errada, você vai lá e retoca e esquece de mudar a camada. Então a camada é uma coisa muito boa que ajuda muito na hora de desenhar. Porém, você tem que prestar atenção para isso não acontecer. Por exemplo, eu desenhei aqui em cima, aí aqui embaixo, digamos que estava azul, estava mais escuro. Eu fui lá, não, deixa eu arrumar aqui que está estranho. Arrumou. Se você não voltar e começar a desenhar e alguma hora precisar apagar, você vai apagar a camada de baixo e todo o desenho que você fez aqui vai ser perdido por causa que você tinha que ter feito na camada de cima. Então é bom sempre prestar atenção. Então a camada normal, quando você cria, vem com as ferramentas básicas comuns, que eu já tinha apresentado no último vídeo. Porém, quando você usa a camada... essa camada, tem esse branco, que é a normal, e tem essa com uma caneta, um desenho de uma caneta. É a camada de line work, que seria como o artista chamaria a arte final do desenho. Então ela serve bastante, ela ajuda bastante. Na verdade, a tradução literal seria line work, seria trabalho com linhas, né? Uma coisa mais vetores assim. Então, por exemplo, eu quero fazer um desenho, ela é boa para arte final até por causa disso. Quando está fazendo um desenho, você vê que quando eu aperto Ctrl Z, ele já aparece uns pontinhos. É porque esse tipo de layer, de camada, utiliza pontos para edição. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui, criar mais uma. Eu vou fazer um esboço aqui rapidinho. Lembrando que a densidade aqui está 100% e tem as propriedades da camada também. Então aqui eu posso mexer na própria opacidade da camada, então ela, mesmo que eu passe por cima, não sobrepõe, porque é a camada que está com a opacidade baixa. Então, por exemplo, eu fiz aqui uma cabeça, só para bem básica, rapidinho, só para poder demonstrar line work. Rapidinho, aí tá vendo Ctrl Z para voltar quando você erra, quando você quer alterar alguma coisa. Então tá bom, isso aqui é uma cabeça. Finge que é uma cabeça isso aqui. É um esboço de uma cabeça. Você pode ver que quando eu aperto Ctrl Z não aparece nada, porque é simplesmente uma camada comum. Agora, quando eu quero usar a camada de line work, de trabalho com linhas, de arte final também, seja lá como você quer chamar, ela cria esses vetores. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma linha até o queixo, nossa, aqui tremeu. Você pode vir aqui e editar direto com a linha. Então, é muito bom, mas se você for usar mesmo a line work com esse objetivo de poder mexer na linha, eu recomendaria utilizar essas duas ferramentas que vem junto. Porque da camada de line work para a camada comum, muda muitas ferramentas. Por exemplo, aqui tem a weight, que é para o peso da linha e tal. Tem a color, digital, mas a maioria que você vai usar mesmo é pen, curve e line. A line, você vai clicar em algum ponto e desse ponto ela vai seguir o mouse. Você clica no outro ponto, vai travar ali. Se apertar Ctrl, você pode ver que está sendo os pontos que eu selecionei.
clica em outro ponto, trava ali, clica em outro ponto, trava ali, clica em outro ponto, trava ali. Para você parar de usar, você clica e clica 2 vezes no lugar. Parou de usar, não está mais seguindo. A mesma coisa para a curva, você clica, clica em outro ponto, parou de usar. Qual que é a diferença da curva para a line? A diferença é que a line, você pode ver quando eu vou clicando, ele simplesmente vai seguindo em reta, em pontos sem curva, literalmente, porque é line. Agora com a curve, que é literalmente significado de curva, quando eu seleciono em outro ponto e vou virar, ela faz uma curva. Dependendo do ângulo que eu for mexendo, vai mudando o ângulo da curva. Então, isso acaba sendo muito útil para desenhos, porque, por exemplo, eu posso pegar a curva, seleciono aqui, seleciono aqui, seleciono aqui, e ele já vai dando um formato. Aí depois eu posso simplesmente vir aqui, ó, apertar Ctrl, segura Ctrl, clica num ponto e arrasta. Pronto, criou mais um ponto e eu dobrei a imagem. Funciona mais ou menos como, para quem já mexeu com desenho em vetores, basicamente desenho em vetor. Aí digamos que eu fiz aqui, pá. Terminei, digamos que aqui, tá bom, terminei o desenho. Nem tá terminado, mas terminei o desenho. A camada também ajuda por causa disso aqui, ó. Você tá vendo que tem um olhinho em cima aqui das camadas? Quando eu clico nesse olho, ele esconde o que tem por baixo. Então, digamos que eu fiz todo um esboço por cima, eu fiz a line work do desenho, terminei o desenho. Ah não, mas agora o esboço está aparecendo. Você vai lá, clica no olho e aparece só a camada que está com o olhinho, tipo, mostrando o olho, né? Com o olho está podendo ver. E para salvar também salva, se você for salvar em PNG e tal, ou outra forma, vai salvar com isso escondido. Então você pode salvar em arquivo do próprio site para você poder editar depois, mas se quiser salvar como PNG também, que vai achatar as camadas, né? Você não vai ver essa camada como ela está escondida, você não precisa apagar ela. Você pode simplesmente esconder ela e salvar como PNG. E depois, se tiver salvo uma versão com site, só você vir aqui, liga de novo e edita o que você quiser editar. Eu acho que sobre camadas é basicamente isso. Não, lembrei mais uma coisa. Temos também as propriedades da camada. Aqui você pode ver que está como normal. Mas digamos que eu coloquei aqui a cor de pele, uma cor de pele aleatória. Tá bem laranjado essa cor de pele, mas tá bom. Tá aqui a cor da pele. Deixa eu aumentar a opacidade. Tá aqui a cor da pele. Digamos que você quer colocar uma sombra. Tem muitas formas de fazer sombra. Depende do quão você já sabe sobre sombra, do quanto você já entende, mas não vou falar sobre isso agora. Vou falar sobre o básico. Você cria mais uma camada, aí você fala assim, não, mas eu quero botar uma sombra. Em vez de você mexer aqui, você pode simplesmente vir aqui, escolher ou Multiply, que o Multiply ele vai literalmente meio que multiplicar a camada de baixo, fazendo a de cima ficar mais escura, porque meio que está transparente. Ele meio que, como eu posso dizer, ele meio que cria uma camada por cima de forma a utilizar essa cor, só que ela meio que faz uma sombra. Dá pra ver que dá um efeito de sombra. E também tem o Shade, que é literalmente sombra. Ele é um pouco mais escuro do que a Multiply, se você parar para ver. Com cores mais escuras dá pra ver uma diferença. Isso aqui é o Shade, Multiply. Dá pra ver uma diferença. Isso aqui é literalmente para sombras. Isso aqui é uma multiplicação da cor por cima, que também dá para fazer sombra, mas depende do que você preferir também. Além disso, temos muitos efeitos, como você pode ver. Tem Burn, Dodge, tal, Darken Color, Lighten, Color Dodge, mas o que você vai mais usar vai ser Multiply, Overlay talvez, Shade e o Shine. O Shine no caso seria o contrário, ele vai deixar a imagem brilhante. Você pode ver que dá um efeito de luz, de neon. Então isso aqui vai ser mais utilizado para a luz. Não dizendo que você não pode usar a camada normal para fazer sombra ou a camada normal para fazer luz, porém são camadas com propriedades próprias que ajudam a dar um efeito diferente do que daria normalmente. A opacidade eu já mostrei aquela hora. Se clica aqui na opacidade, ela define se vai a opacidade da imagem, se a transparência da imagem vai ser 100% ou 0% e tal. E também temos a pasta, que é para você salvar arquivos, para você não mexer neles fora de hora.
Você pode fechar aqui, pode selecionar, digamos que você quer fazer a pele, você vai lá e seleciona aqui, cor, base, sombra 1, sombra 2, que no caso seria luz, né? Tá com shine. Aí você vai lá, muda aqui, pele. Pronto, estamos na folder. Então basicamente sobre a segunda aula é isso. Espero que possa ter ajudado e possa ter sido entendível. Até a próxima.